Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 41 ao 50. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O Evangelho de hoje traz uma mensagem muito forte do Senhor e que tem um sentido muito especial para a nossa vida. Mas antes, aquele pedido de sempre: se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer para nós atingirmos mais pessoas. Compartilhe diariamente essa pregação, deixe os seus comentários, e tudo isso ajuda muito para que a palavra de Deus seja mais e mais propagada. E eu quero deixar um convite também. Nós estamos fazendo uma novena orando pelos filhos. Ontem foi o 3º dia e as orações estão também aqui no canal. Então, se você não está fazendo essa novena ainda, faça. Tem no YouTube aí, eu deixei. Você pode fazer essa novena. Hoje nós vamos fazer o 4º dia. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, você fica por dentro de tudo e de todos os conteúdos que eu estou postando aqui. Meus queridos irmãos, quando nós lemos o Evangelho de hoje, nós nos assustamos, não é verdade? Mas essa palavra hoje é para causar mesmo um impacto no nosso coração e nos fazer refletir que o nosso compromisso de cristãos é não escandalizar os outros. E eu quero trazer aqui algumas palavras do Papa Francisco. Nós estamos em oração por ele. E também um pedaço de uma homilia do Padre Paulo Ricardo. E nós vamos refletir juntos. O Papa Francisco, em 26 de setembro de 2021, ele disse assim: Jesus nos alerta. Em vez de dividir as pessoas em boas e más, somos todos chamados a vigiar o nosso coração para não sucumbirmos ao mal e escandalizar os outros. Na verdade, o risco é sermos inflexíveis para com os outros e indulgentes com nós próprios. E Jesus nos exorta a não fazer acordos com o mal, com imagens que impressionam. Se algo em ti
é motivo de escândalo, corta-o. Se algo te faz mal, corta-o. Ele não diz: se algo é motivo de escândalo, para, reflete, melhora. Não. Ele diz: corta imediatamente. Nisso Jesus é radical, exigente, mas para o nosso bem. Como um bom médico, cada corte, cada poda é para crescer melhor e dar frutos no amor. Então perguntemo-nos: o que há em mim que contrasta com o Evangelho? O que quer Jesus que eu corte concretamente na minha vida? Então o Papa Francisco nos leva hoje a refletir sobre o Evangelho. O padre Paulo Ricardo, ele disse assim: no Evangelho de hoje, Jesus nos fala do escândalo. Para definir em que consiste o escândalo, podemos recorrer a essa metáfora. Escândalo é uma pedra de tropeço. Mas em que consiste o pecado de escândalo? Para o senso comum, o escandaloso é uma pessoa que faz estardalhaço e muito barulho. Mas não é a isso que se refere tal pecado. Escândalo é uma atitude da nossa parte que faz com que uma pessoa fraca na fé, um pequenino, tropece e acabe pecando. É importante entender que o escândalo só existe realmente para esses pequeninos que creem. Por quê? Porque se a pessoa é um grande santo, a minha atitude não irá escandalizar, pois o santo é um carvalho forte. E se a pessoa é um pecador, a minha atitude também não irá escandalizar, porque ele já não tem fé. As atitudes escandalosas fazem tropeçar e cair aquelas pessoas que já têm fé, mas uma fé que ainda não é tão robusta como a dos grandes santos e que pode ser facilmente induzida ao pecado. E isso, meus irmãos, é tão sério que nós precisamos olhar para a nossa vida. Precisamos pensar em cada ato, em cada gesto, em cada atitude, em cada palavra, porque aquilo que nós fazemos, se fizermos em Deus, vai ser bênção, mas se fizermos na carne, pode escandalizar, pode impedir com que os pequeninos possam crescer na fé. O Evangelho de hoje nos chama a fazer essa reflexão. Jesus está chamando a atenção dos apóstolos para o fato de que eles são responsáveis por essas pessoas fracas, por esses pequeninos que creem. É por isso que nós devemos arrancar de nós todos os hábitos inadequados, por mais enraizados que eles estejam em nós. É por isso que o Senhor vai fazer essa comparação. É melhor arrancar um braço, arrancar um olho, porque existem coisas nas quais a pessoa fica viciada. Por exemplo, se a pessoa tem mania de contar piadas imorais, de vestir roupas imorais, essas coisas, elas vão ficando na pessoa. Então isso tem que ser arrancado. Isso tem que ser tirado da nossa vida, porque isso pode fazer perder vidas, pequeninos que estão começando a caminhada. Esses hábitos devem ser deixados de lado. Nós devemos arrancar, por mais doloroso que seja. Jesus está dizendo aqui que nós somos chamados a pagar o preço, porque Ele disse: quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meus irmãos, nós estamos falando dos pequeninos, das almas, daqueles que querem ir para o céu.
E nós devemos ajudar na salvação dessas pessoas e não ser pedra de tropeço para elas. Tenhamos coragem, cresçamos na fé e estejamos sempre atentos aos pequeninos, aquelas pessoas que ainda não são fortes o suficiente e que através das nossas atitudes e gestos inadequados, nós podemos levar essas pessoas a pecar. Então o chamado de Jesus para os discípulos e para nós é esse. Claro que Jesus não está pedindo você para pegar uma faca e arrancar seu braço, arrancar seu pé e arrancar seus olhos. Ele está pedindo para nós arrancarmos as atitudes, as palavras, aquilo que nos faz pecar e que leva outras pessoas a pecar. Devemos lembrar muito dos pequeninos do Senhor. Nessa lista, Jesus poderia acrescentar: se a tua língua te leva a pecar, tantas outras coisas que nós fazemos. E isso para nós traz um sentido muito especial. Quando Jesus fala da mão para cortá-la, a mão representa a ação, os nossos atos. A mão escreve, aponta, aplaude, esconde, faz tantas coisas. A mão representa as ações que nós fazemos, o trabalho que nós realizamos, a capacidade que nós temos de construir. Irmãos, minhas ações, elas podem ser construtivas, positivas, mas podem também ser negativas, destruidoras. E se uma ação minha me afasta do caminho de Deus e vai levar outras pessoas a afastar, nós somos chamados a renunciar, a cortar. Eu estou cortando a minha mão, renunciando a uma ação que possa me prejudicar e que possa prejudicar os pequeninos do Senhor. O pé, ele representa o caminho, as nossas escolhas. O pé nos permite andar, correr, deslocar, viajar, visitar, tantas coisas. Mas também ele pode nos levar para lugares que não são do agrado de Deus. Então nós devemos pensar sobre isso. Se eu deixo meus pés me levarem para o lugar que não é de Deus, e um pequenino do Senhor, aquele que ainda não tem a fé madura, vai ver aquilo, vai se escandalizar, e muitos acabam até abandonando a fé. Então, há coisas do pé que nós precisamos renunciar. Não podemos ser guiados para o caminho errado, temos que dizer não. Renunciar a atitudes, a comportamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus. O olho representa a visão. Os olhos têm a ver com a capacidade de observar, enxergar, comparar e tantas outras coisas. Mas também os olhos, eles podem cobiçar, humilhar, intimidar. Então, nem tudo nós devemos ver. Há imagens, vídeos, situações que nós precisamos renunciar para não cairmos na tentação e para não escandalizarmos os outros. Há modos de ver as coisas que não condizem com o Evangelho e com a verdade que nós cremos. Então, renunciar a esse olhar negativo é essa maneira que Jesus está falando, de arrancar o olho, pois é melhor me salvar com um olho só do que com os dois, não ser admitido no reino dos céus. Essa palavra, meus irmãos, ela é muito forte, mas ela nos chama a atenção. Nós temos que vigiar sobre a nossa vida. Nós temos que vigiar sobre as nossas atitudes.
Muitas vezes nós falamos assim, as pessoas têm que olhar Jesus, Jesus que é o exemplo. Mas nós também, as pessoas nos observam em casa. Os filhos observam a maneira que o pai trata a mãe, que a esposa trata o marido, no local de trabalho, na igreja. As pessoas nos observam se aquilo que nós falamos, nós estamos tentando viver. Então nós temos que vigiar muito, por isso a palavra de Deus fala, vigiai sobre a vossa conduta, para que ela não seja de insensatos, mas de sábios, que aproveitam bem o tempo. O escândalo, meus irmãos, ele é uma armadilha do inimigo. E é por isso que nós temos que entender quem são os pequeninos. E saber que a nossa missão é cuidar deles. Se você é um pequenino, essa palavra hoje é para te encorajar a seguir firme. Se você já tem uma maturidade na fé, vigia sobre a sua vida, assim como eu preciso vigiar sobre a minha vida. E lutar todos os dias, para que aquilo que nós falamos, seja aquilo que nós estamos lutando para viver, para praticar no nosso dia a dia. E devemos evitar os escândalos, cortar o mal pela raiz. Às vezes as pessoas dizem assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Não. A vida é um dom de Deus que um dia nós estaremos frente a frente com Ele novamente para prestar conta desse fôlego de vida que Ele nos deu. E dependendo das nossas atitudes, dependendo da maneira como nós agimos, falamos, vivemos, nós estaremos contribuindo para que os pequeninos de Deus se percam. Mas do outro lado, dependendo da maneira que nós vivemos e agimos, nós vamos ser canal de bênção, de testemunho e de conversão para muitas outras pessoas. Que essa palavra de hoje nos inspire a ser melhores, a viver melhores a verdade do Senhor, e que possamos entender o que o Papa Francisco nos disse. O que há em mim que contrasta com o Evangelho? O que quer Jesus que eu corte concretamente na minha vida? E pensando sobre isso, eu te convido, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus, eu não sei quem vai ouvir essa mensagem, mas o Senhor sabe. Eu te louvo porque primeiro o Senhor falou comigo. E eu sei que essa palavra vai falar no coração de muitas pessoas. E cada um que estiver ouvindo, Senhor, possa ser tocado pelo Espírito Santo. Que nós possamos tomar essa decisão de viver a sua palavra, de cortarmos da nossa vida de uma vez aquilo que não nos faz bem, aquilo que não condiz com a nossa fé, aquilo que se torna um mau testemunho, que possamos cortar, eliminar e sermos bom testemunho e sermos sinal de bênção na vida dos outros. Senhor, quebra todo o mal na nossa vida, tudo aquilo que se torna escândalo na vida dos pequeninos do Senhor, que seja afastado de nós. Eu renuncio, em nome de Jesus, a todas essas coisas e queremos viver de acordo com a sua palavra. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.